Bom dia, pessoal. Pessoal, aproveitando a oportunidade, a semana que vem, no domingo que vem, o Orson, não sei se vocês conhecem, Orson Carrara, da cidade de Matão, ele vai vir dar uma palestra para nós, e ele já está feito o convite. Ele vai falar sobre... Irmão Pedro e os primeiros cristãos. Esse tema é de um amigo dele, ele vai trazer os livros para vender. Então é um livro de um amigo que ele vai falar sobre a palestra, o tema da palestra, tá certo? Então vamos fazer a prece inicial. Gostaria agora de chamar nosso companheiro e palestrante, o Álvaro Mesquita. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Hoje, heróis da resistência, né? Com essa chuva aí, a gente está aqui ainda. Quer dizer, isso significa que existe na gente um motivo mais forte do que somente um motivo religioso, do que somente o medo de Deus, do que somente o acreditar em Deus. Existe na gente, então, alguma motivação, alguma coisa que esteja, assim, trabalhando para que a nossa vida esteja andando melhor, para que a gente esteja vivendo melhor. Senão, a gente não estaria aqui nesse momento. Hoje era um dia muito fácil de arranjar desculpa, um domingo às 9 horas da manhã, chovendo. Um dia muito fácil para arrumarmos desculpas para não estarmos aqui, né? Mesmo porque, mesmo na nossa história, aqui no mundo ocidental da religião, onde nós conhecemos o cristianismo, e não podemos esquecer que nós conhecemos o cristianismo aqui no Brasil, nosso país, nós conhecemos através dos católicos. Não podemos esquecer isso, que a mensagem foi trazida pelos jesuítas. Então, cuidado quando criticamos outras religiões, porque e se nós tivéssemos sido, por exemplo, descobertos pelos budistas,
pelos chineses lá, os japoneses? Será que nós tínhamos um conhecimento das mensagens, das ideias de Jesus, assim como temos? Então, cuidado na hora da crítica. Mesmo em relação àqueles que se dizem evangélicos, também cuidado na hora da crítica, porque quando Martim Lutero bateu de frente com a igreja constituída, nós também espíritas aproveitamos esse caminho para traçarmos a nossa própria estrada. Então não cabe aí também da nossa parte crítica a outros. E depois outra, eu nem sei se nós conseguimos executar bem a nossa tarefa de espíritas, e se assim não fazemos, com que direito temos de executar, de fazer qualquer comentário em relação à tarefa de outros obreiros? Não é possível. De qualquer forma, crítica, a não ser que seja para construir, não cabe mais em lugar nenhum. Já não estamos vivendo mais esse tempo, já não é hora mais dessas coisas continuarem acontecendo. Senão vamos continuar sendo os escribas e fariseus dos tempos modernos. Palavras bonitas, né? Tudo muito bem aparentado, mas a ideia, o que a gente passa, na verdade não tem nada a ver depois com aquilo que a gente prega. Então é necessário tomar um cuidado, porque o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque vem do coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É importante ver, por exemplo, que Pedro, o apóstolo, a certa situação, os apóstolos estavam, alguns deles, num barco sobre o mar e viram um vulto e se assustaram com o vulto. Nossa, será um fantasma? E de repente Jesus diz lá de longe: fiquem calmos, sou eu. E Pedro fala: se és tu, Jesus, me manda ir até aí. E Jesus diz: venha, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas ao sentir as ondas baterem na sua perna, a sua fé se abala. Ele teme. E nisso ele começa a afundar. E nesse começar a afundar, naqueles Deus nos acuda, Jesus me ajuda. E Jesus o ajuda. Ele desfalece tudo, mas Jesus o leva até a barca e fica tranquilo. Numa situação semelhante também, eles estão no barco, no meio do mar, e aquela baita tempestade, e Jesus dormindo tranquilamente no barco. E eles apavorados, que vai afundar tudo, que vai acontecer de tudo. E Jesus ainda pergunta: por que vocês me perturbam, né? Os caras tentando acordar Jesus, ou homens, né, de pouca fé, não de porca fé. Homens de pouca fé, não é? Então, vejam que a fé daqueles homens simples que Jesus escolheu era também vacilante, como a nossa. Sabe, eles tinha hora que eles também tinham medo, como nós temos. Tinha hora que eles não sabiam o que ia acontecer, como nós também não sabemos. Tinha hora que eles iam arriscar a vida deles em algum intento novo, em alguma situação nova, e temiam, e se preocupavam, e ficavam ansiosos, e ficavam depressivos ou melancólicos, como se chamava naquela época, como nós ficamos. Tanto é que antes de Jesus começar o seu apostolado, um jovem o procurou, um jovem muito inteligente, e o procurou cheio de perguntas. Isso, se eu não me engano, está no livro Contos e Apólogos, não tenho bem certeza. E o jovem começou a fazer um monte de perguntas, né? Qual será a nossa ordem? É o amor. Quem será o líder? Aquele que mais quer servir. E o rapaz foi fazendo aquele monte de perguntas, e Jesus respondendo tudo dentro do sistema do amor fraternal que ele trazia. Tá? E chegou uma hora que o rapaz perguntava, e Jesus não mais respondia. Aí o rapaz falou: mas Senhor, por que não me responde?
Aí Jesus falou, bom, o dia que você quiser ouvir as respostas e quiser me seguir, me procure. E foi embora. Pouco tempo depois, que ele começou realmente o seu trabalho, ele foi buscar as pessoas simples. Pedro, larga o que está fazendo e me segue. Tiago, larga o que está fazendo e me segue. Mateus, o cobrador de impostos, levanta e me segue. Pessoas que não ficavam fazendo perguntas, sabe, que não ficavam lá querendo, antes de conhecer o trabalho, trabalhando, ficar fazendo um monte de perquisições ali, para ver se valia a pena entrar naquele intento ou não. O que Jesus queria? Boa vontade, amor, pensamento naquela coletividade nas quais eles iriam estar participando. O mesmo Pedro, quando Jesus, naquela situação já difícil, que Judas sai da ceia, que era a situação em que Judas iria entregar Jesus, e olha, em relação a Judas, precisamos estudar mais, pesquisar mais, que Judas não entregou Jesus como um traidor. Isso é uma coisa, é uma lenda, na verdade. Jesus era um zelote. Um zelote era um cara lá que não era terrorista, mas é meio como se fosse. Ele era totalmente contra o padrão romano. Ele não aceitava os romanos invadirem as terras dele, mandarem nas terras dele, cobrarem impostos dele e dar toda a ordem lá. Então, a ideia de Judas era esconder Jesus na Páscoa, e isso os próprios fariseus tinham feito a cabeça dele para isso, para que depois, para não causar tumulto, senão Roma ficaria nervosa com isso. Para que Jesus não causasse tumulto. Não causando tumulto, Jesus seria solto depois da Páscoa, e na cabeça de Judas, Jesus empunharia armas num exército que o próprio Jesus lideraria contra Roma. Mas isso na cabeça de Judas, que era um homem que esperava uma revolução daquela maneira. E ele até acreditava que Jesus pudesse realmente intentar uma coisa dessa. Mas isso não fazia parte dos planos de Jesus. Como nós dissemos, Jesus, ele pegou pessoas simples, ou seja, Jesus é um espírito da categoria dos espíritos puros. Mas os outros, mesmo os apóstolos, mesmo sendo espíritos em relação a nós, já muito evoluídos, perto de Jesus, ainda era complicado. Eles não conseguiam acompanhar aquele raciocínio fraternal, aquele raciocínio amoroso, aquele raciocínio em que o todo é um e o um é o todo. O nosso raciocínio, apesar de não ser mais fracionado como os dos animais, que é só o sentido, o nosso raciocínio ainda é fracionado pelo ego, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, o nosso raciocínio humano ainda é muito fracionado no eu e não no nós. É muito fracionado em como eu vivo e não em como nós vivemos. Então, é muito difícil a gente conseguir compreender seres como Jesus, por exemplo, porque ele pensa na comunidade, no comum. E normalmente, nós aqui, ainda no estágio em que estamos, pensamos em nós primeiro. E se tudo der certo, a gente pensa no comum. Tá? A maior parte do tempo que as pessoas pensam no comum é quando tem os filhos pequenos. Quando tem os filhos pequenos, principalmente as mães, é o período que mais pensam no comum, na família em si.
Mas a nossa vida aqui, ela é tão voltada para o momentâneo, para o que eu preciso agora, que tudo se confunde nisso, sabe? E nós temos uma estranha mania. Olha, eu só quero deixar uma coisa. Quando a gente fala, normalmente a gente coloca num âmbito geral. É lógico que há exceções, que nem todo mundo tem que se incluir no que estou falando. É que não dá para ficar citando cada caso de exceção, tá? A gente fala num âmbito geral. Mas a vida de hoje faz com que a gente busque somente as nossas metas individuais, porque parece que em todo lugar existe uma disputa danada. Uma disputa para se conseguir, uma disputa para permanecer. Começa na busca de emprego, nós vemos hoje a dificuldade que está no país e tudo isso. Mas será que a busca do emprego, que é onde nós sentimos a dificuldade, é a origem do problema? Será que o desvio de verba do governo é a origem do problema? Será que o atentado na França, entrar no Bataclan com metralhadora, é a origem do problema? É isso que nós precisamos estar pensando. Volto a dizer, nos dias atuais, eu acredito que os meios de comunicação estão mostrando no grande o que nós precisamos reconstruir no pequeno, o que nós precisamos observar no pequeno. A maioria de nós aqui temos várias perdas na vida, algumas irrecuperáveis, outras talvez recuperáveis, mas ainda temos tempo de vários ganhos espirituais, ou seja, saltos de qualidade na vida. Não mais ganhos egóicos, egoístas, ou que preencha o meu orgulho, mas ganhos no sentido de que eu posso ser uma pessoa melhor e em cada lugar que eu conviva, ter uma atitude mais assertiva e ter com isso ganhos nessa coletividade. Tá? Não só o ganho pessoal, mas o ganho da coletividade, por menor que ela seja. Nós sabemos, inclusive os espíritas, que nós não vivemos sozinhos, que nós estamos sempre em contato com alguém, encarnado ou não. E isso nos dá a ideia de que, se eu estou me mantendo com um pensamento pesado, negativo, ruim, eu estou ligado às almas que assim também estão. Se eu estou mais positivo, eu estou também ligado às almas que também assim estão. Então não adianta eu ficar jogando a culpa nos espíritos, e isso acontece muito nos centros espíritas, nos obsessores, nisso e naquilo. Pode até ser que tenha, não vou dizer que não, tá? Mas vejam, entra em minha casa aquele para o qual eu abro a porta. Pode bater quem quiser lá, apertar minha campainha, bater a minha porta, mas só entra aquele para o qual eu abri a porta. Ninguém entra arrombando na minha casa. As nossas companhias espirituais também não são diferentes. Nós as atraímos ou não, com os nossos gestos. Agora, como eu disse a vocês, às vezes nós ficamos exigindo demais de nós e aí também atraímos não coisas boas porque desanimamos conosco. O próprio Simão Pedro, o próprio apóstolo Pedro, ele teve no barco, medo das ondas, caminhando sobre as águas, teve medo. Em relação a Jesus, na ceia, nada vai te acontecer, mestre, eu te dou a minha própria vida. Ah, Pedro, tu me negarás 3 vezes que o galo cante. E Pedro o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Vocês já imaginaram a dor de consciência do Pedro? Se a gente, quando comete um erro simples, às vezes uma bobeira, e a gente nota, compreende que errou,
aquilo dói. Enquanto a gente não consegue fazer uma reparação, principalmente direta, se for necessário, aquele erro fica comendo o coração da gente. A mente fica voltada naquilo o tempo todo, os pensamentos rodando naquele negócio todo, e nada parece que fica bom naqueles momentos. Imaginem Pedro, que era Jesus, sempre que se recolhia com alguém, em separado, era Pedro, João e mais um. Mas Pedro e João, que era o mais novo, e Pedro, não sei se era o mais velho, mas era como se fosse o de maior vigor, estava sempre com Jesus. De repente, esse o nega naquela noite, 3 vezes antes que o galo cante. Mas veja, foi esse mesmo Pedro que depois, em Atos dos Apóstolos, subindo lá uma escadaria enorme, não me recordo aonde agora, me recordo da história, que um aleijado parado do lado da escada pede a ele, acho que estava Pedro e Tiago, pede a ele uma esmola. Ele diz: prata e ouro eu não tenho, mas do que tenho posso te dar. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele aleijado levanta, anda e lá diz: sai entoando cânticos de Deus. Então, aquele mesmo que teve a fé vacilante do barco, que teve a fé vacilante ao andar sobre as águas, que teve a fé vacilante na hora de estou com Jesus ou não estou, foi o mesmo que depois, já mais fortalecido, já sabendo exatamente o caminho que estava trilhando, disse: levanta-te e anda. E o cara andou. Tá? Então vejam a diferença. É interessante que Santo Agostinho, que é um gênio, além de lá no século IV ou V, não sei, anos 300 ou 400, além de escrever um monte de coisa interessante que nós não pegamos poucas coisas do Santo Agostinho que estão, ou a maioria do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem muita coisa lá atrás do Santo Agostinho que vale a pena ver, e em Confissões, Santo Agostinho deixa claro a vida que ele tinha quando mais jovem, antes de se converter. Não sei se converter é a palavra, mas antes de se converter à religião, ele era o que seria no meu tempo um boêmio, o que seria no tempo de hoje sei lá, como é que chama quem vive aí nas discotecas, coisa assim, sei, tá? E a mãe dele rezava, falava com o bispo lá, nossa, ele é meio atrapalhado. Como é que faz, né? Aí o bispo até acalmava a mãe dele, né? Falava, nossa, né? Para quem é tão cercado de amor assim, o futuro só pode se reservar coisa boa. E ele se tornou o bispo, depois, do mesmo lugar, o Santo Agostinho, o teólogo. Santo Agostinho que eu estudei já no ginásio, estudei no colegial, estudei na faculdade de comunicação, em direito também, Santo Agostinho, no espiritismo a gente estuda Santo Agostinho, e qualquer outra religião cristã, Santo Agostinho é exaustivamente estudado. O São Francisco era chamado o Perdulário, gostava das festas francesas que eram feitas em Assis, na Itália, tá? Tocava laúde porque não tinha violão na época, certo? Saía com os amigos, e inclusive os amigos que foram começar a ajudar São Francisco de Assis a erguer a igrejinha lá, perto de Assis, eram os amigos que iam para as baladas com São Francisco, certo? E ele se tornou São Francisco, o segundo marido da dama pobreza, filho de pai rico, que o primeiro marido da dama pobreza, segundo São Francisco de Assis, é Jesus. Quem mais? Gandhi, Mahatma Gandhi, casou-se aos 12 anos ou 13, por imposições da casta familiar do Gandhi, que era da casta mais alta da Índia, tá? Um gênio, um magnetismo pessoal impressionante. Ele falava, as pessoas simplesmente se atraíam a ele.
E é impressionante que, na mesma época do Gandhi, mais ou menos na mesma época, nós vimos dois espíritos com um magnetismo pessoal enorme e dois vetores, né, inversos, Gandhi e Hitler. Nasceram mais ou menos na mesma época, dois espíritos com uma inteligência descomunal, só que com os vetores inversos, não é? Mas os dois falavam, empolgavam e traziam às pessoas as suas ideias. É lógico que o Hitler trazia aqueles mais afetos àquele nível de violência. E o Gandhi trazia aqueles espíritos mais afetos àquele nível de liberdade, de paz, de amor. Mas tem uma carta famosa do Gandhi em que ele estava, porque o Gandhi foi estudar direito da Inglaterra. E tem uma carta famosa do Gandhi que ele diz: pai, eu lhe peço perdão, até ontem eu pequei, a partir de hoje não peco mais. Por quê? Não podia comer carne dentro da religião do Gandhi. Na Inglaterra ele comeu, saiu com os amigos, bebeu também, fez as coisas, tá? Quando jovem. Eu não estou dizendo isso para justificar ou a minha vida ou a de outras pessoas, não isso. Eu estou dizendo isso para mostrar que nós, aqui na Terra, mesmo os grandes líderes, não nascem anjinhos, não nascem perfeitos, não nascem uma candura de pessoas. Podem ter o seu nível espiritual já evoluído, mas sofrem as tendências dessa terra. Tá? Mas quando se reencontram, conseguem fazer com que a sua vida, dentro dos lugares onde eles vivam, façam diferença. E é aí que começa a coisa, porque aí tem um lance muito interessante. Qual é o primeiro lugar que a gente vive? Onde é que nós começamos a ter perdas emocionais? Dentro de casa. É o primeiro lugar. Vejam, a primeira coisa que acontece de interessante no nosso mundo, que é uma ideia um pouco estranha, é a coisa de casamento de almas gêmeas. Aqui na Terra, eu particularmente acho difícil, porque nós somos almas em evolução. Veja o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo em relação à classificação dos mundos. Os mundos, considerando-se pela sua situação, destinação e características mais acentuadas, nós podemos dividi-los de uma maneira geral desta forma. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Não é mais o caso da Terra. Aqui aconteceu isso quando era Homo sapiens sapiens, onde o homem começou a ter o raciocínio continuado. Deixou de ter somente o instinto e começou a pensar. Tá? Depois, mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. Depois nós falamos disso, que é o mundo que nós estamos vivendo. Mundos regeneradores, que é o mundo para o qual nós estamos indo. Por isso que se fala de final dos tempos, essa coisa louca, mas não é nada disso. Nós estamos dando uma limpada na casa, preparando a casa para esse novo tempo, o mundo de regeneração. Tá? Onde as almas que ainda vão expiar, quer dizer, ainda tem problemas a resolver, tá? Repousam um pouco da sua fadiga, da sua luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. Por que o mal predomina? Uma coisa que não me entra na cabeça, às vezes, é ficar com essa história, que o mal ganha onde é um mundo de Deus, que é todo poder, justiça e bondade.
O mal predomina por causa das nossas escolhas, mas o mal não vence. Em nenhum lugar na literatura espírita ou em nenhum lugar na literatura cristã nós vamos ver que o mal vence. O mal predomina por causa das nossas escolhas egocêntricas, egoístas, orgulhosas. E isso fica na nossa maneira de falar. Tá? Quantas vezes eu não me pego dizendo, não, eu sou uma pessoa muito boazinha, mas se mexer comigo vai ter. Tá? Eu sou muito bom, mas pisou no meu calo. Pô, o que eu estou querendo mostrar? Que eu sou bom ou que eu sou perverso? Tá? Então vejam. Aí eu me pergunto, quem sou eu? Eu não sei quem sou. Eu sou o bom, que eu começo a frase, muito, aliás, né? Começo a frase com muito, muito bom, mas pisa no meu calo para ver. E eu começo falando que eu sou muito bom, manso. Eu só ponho muito para ficar grande, né? Muito bom. E termino nervoso, pisa no meu calo para ver. Quem sou eu? Eu sou o manso? Eu sou o calo? Quem sou eu? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver lá que a resposta é: conhece-te a ti mesmo. E pergunta 919A do Livro dos Espíritos, que nós espíritas deveríamos conhecer, que o Santo Agostinho dá ali, não dá nem dá uma página de um livro, uma página só, um roteiro de como conhecer-se a si próprio, maneira prática e eficaz de saber se eu sou o manso ou se eu sou o calo. Tá? Se quem vem tratar comigo está tratando com manso e pacífico, ou está tratando com uma unha encravada dentro de uma bota apertada que, se tocar, vai sair encrenca. Então, nós precisamos nos colocar em relação a isso. O que acontece? A Terra, ainda o mal predomina, porque talvez o calo esteja tomando mais atitude do que o muito bom. E isso está em nós. E isso está nessa dicotomia que eu falava do Pedro, do apóstolo, tá? Do Santo Agostinho, do São Francisco. Eu não estou aqui dizendo o que está certo ou errado, que não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento, simplesmente porque o que eu estou dizendo a vocês é o que eu conheço de mim. Eu não posso dizer de outra pessoa, eu me incluo nessa dicotomia. Tá? Agora, o problema é o seguinte, é o que eu estou optando, o que eu estou querendo, para que eu estou lutando na minha vida. Tá? Para que as lições, para que as buscas? Nós estamos aqui domingo, 9 horas da manhã, num dia de chuva. Para quê? Tá? Por quê? Eu posso até justificar. Ah, porque eu sou espírita. Tá? Ah, porque eu não fui no centro nenhuma vez essa semana, eu preciso ir uma vez. Nós podemos achar um montão de porquê. Tá? Mas para quê? Para quê? Para modificar a minha vida. A gente vê tanto espírita falando que nós somos os trabalhadores da última hora, não os espíritas, não é isso. Também se confunde. Tem gente que acha que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Nós não temos esse privilégio todo, não. Nós estamos nessa terra há muitos anos, encarnando e desencarnando. Talvez nós estejamos aqui na última hora, meio ali, ou vai ou racha agora, bicho. Né? Então vejam, trabalhadores da última hora nessa terra. Alguns têm como instrumento o espiritismo, outros o catolicismo, outros a religião evangélica, outros o budismo, outros o materialismo. Porque vejam, é até interessante, né? Outro dia eu via uma pessoa que se diz muito religiosa, inclusive espírita, falando mal de um ateu, porque o ateu disse, é uma coisa gozada. Tem um escritor materialista, um seguidor de Hegel, mas eu não lembro o nome do escritor.
que ele diz que a Bíblia coloca que Deus foi criado, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o autor diz, eu porém vos digo, Deus foi criado à imagem e semelhança do homem, com todas as suas iniquidades, com todos os seus abusos e tal. O cara explicou porque, na opinião dele, Deus foi criado à imagem do homem, explicou tudo por quê. Porque se matava em nome de Deus, se matou em nome de Jesus na Santa Inquisição. As religiões hoje, em 2016, um vira a cara com o outro por causa de ser religião diferente. Que Deus é esse? Então pega uma pessoa materialista que olha os religiosos brigando entre si, às vezes dentro da própria igreja, vai falar, esses negros são doidos. Esse Deus aí é maluco mesmo. Então é melhor não acreditar numa coisa dessa. Acaba não sabendo em que acreditar. Mas para acreditar num ser dúbio desse, que ora é bom, ora castiga, ora é de um lado, ora é do outro, é melhor não acreditar em nada. Agora vejam, ainda o religioso às vezes faz a caridade, pensando que pelo menos está evitando o mal. Ou pensando que pelo menos vai para o nosso lar e evita o umbral. E o materialista? O materialista que faz o bem, ele faz o bem pelo bem. Se morreu, acabou. Não tem as bem-aventuranças para ele. Quem está melhor? Não sei. Eu não estou dizendo para ser materialista, espiritualista ou nada. Eu estou dizendo de qual é o nosso interesse nas coisas que nós fazemos. Tá? Então vejam, são pontos básicos, simples, mas importantes de se ver. Tá? Então, nessa terra, as decisões que nós tomamos são nossas. Outra coisa impressionante, que a gente vive dizendo, fulano me magoou. Isso não existe. Essa maneira de falar está errada. Magoar é uma palavra que nem para conjugar o verbo, eu não entendo muito de português, mas não é isso, não dá para conjugar. Eu me magoo. Entendeu? Por que eu me magoo? Porque eu espero de alguém aquilo que eu quero que aquele alguém faça. E não o que aquele alguém pode fazer. É esse o problema da mágoa. Vejam Jesus. Pedro traiu Jesus. Na hora da crucificação, um traiu, 9 fugiu. Certo? Só um ficou lá. Não, um traiu, então 10 fugiu, né? Um ficou. Um traiu, 10 fugiu, só o João ficou. Certo? Quando Jesus ressuscita, ele aparece ali para os apóstolos, lá dentro de uma casa, lá do lugar lá. O que ele fala? Bonito, hein? Gostei de ver, assim que vocês me amam, né? Na hora que a coisa pega, eu estou lá preso, vocês tudo fogem, me nega. Bonito o amor que vocês têm por mim, hein? Vou falar lá para Deus agora de vocês. Quero ver como é que vai ficar a situação de vocês agora. É assim que Jesus fala? Não. Ele entra e diz, a paz do Senhor seja convosco. Jesus entra em Jerusalém, jogam flores, ramos, bota o homem em cima do burrinho, aquela coisa toda, aquele negócio todo. 5 dias depois está todo mundo lá. Quem vocês querem livre? Jesus ou Barrabás? Barrabás! Crucifica esse! Aí Jesus está lá pregado na cruz, todo mundo esperando ver o homem morrer. O que ele fala para Deus naquele momento? Ele falou, Deus, pega essa turminha aí, depois manda tudo para o inferno. Quer tudo, olha só, estava tudo me elogiando, me falando, olha agora. Ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha a diferença. Então, ficarmos magoados com os outros e ficarmos buscando sofrimento, talvez seja erro nosso. Talvez não haja no mundo ninguém contra nós. Talvez cada um só esteja a favor de si próprio. Tá? E nós ficamos nos magoando porque exigimos dos outros coisas que os outros não conseguem fazer.
ou fazem até melhor do que exigimos e nós não entendemos. Tá certo? O nosso horário já deu. A ideia de passar é o seguinte: vejamos o mundo de hoje, aproveitemos o Espiritismo para ver o mundo de hoje como o mundo é. Ele não está diferente do que já foi. Tá? Só temos os meios de comunicação mostrando notícias mais rapidamente, e as notícias que vêm são violentas. Mas a maioria das pessoas do mundo são pessoas como nós, que estão batalhando no bem, que estão tentando arrumar suas vidas e que têm os seus defeitos de caráter, que estão tentando também se arrumar. Tá? Então, dentro de casa, no trabalho, na roda de amigos, vamos tentar fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem e pronto. É essa a nossa parte. Ah, mas o outro é problema dele, não é nosso. Tá? Para a gente encerrar, então, só uma mensagem que eu gostaria de ler. Ao verdadeiro espírita jamais faltará bem a fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar. Ao verdadeiro espírita jamais faltará reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Aí também ele encontrará a sua verdadeira satisfação. Bom domingo a todos e vamos em paz.